E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pascoaloto. Vou resolver agora para vocês a prova de Física da UFMS, essa última prova que teve. A gente percebe que foi uma prova muito mais focada na parte de dinâmica e cinemática, onde eles não colocaram nenhuma questão de ondulatória e nem da parte de ondulatória e nem da parte de elétrica. Então foi uma prova muito mais focada para dinâmica e para a parte de cinemática. A primeira questão que a gente tem aqui, questão 36, é o seguinte, vamos lá. A gente tem que trabalhar nessa questão, vai ser basicamente energia cinética e energia potencial. Vou ler com vocês a prova aqui, a questão, para a gente ver. Visando a segurança em construções verticais na capital do estado do Mato Grosso do Sul, pesquisadores da UFMS fazem experiências com corpos em queda livre. Em um desses experimentos, partindo do repouso, um corpo é solto no ar, certo? Então, um corpo em queda livre no ar. Esse corpo tem uma massa de 8 kg e após percorrer 6 metros, atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Com a utilização de um sensor, foi possível perceber que durante a queda, as moléculas do corpo e do ar recebem energia que provoca a elevação da temperatura do corpo. Ao analisar os dados, os pesquisadores perceberam que a energia mecânica perdida pelo corpo em joule foi, ou seja, quando você pega esse objeto, que está a 6 metros do solo, você solta o objeto de 8 kg. O que vai acontecer? Toda essa energia potencial que você tem, ela vai ser convertida em cinética. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui ele admite uma resistência do ar. Então uma forma de energia vai ser dissipada na forma de calor. Então o que vai acontecer? Por isso que vai ser elevada a temperatura. O que a gente vai fazer? A energia dissipada vai ser a minha variação da energia mecânica. A minha energia dissipada vai ser o seguinte, a energia cinética do final, essa energia potencial transformada em cinética, menos a energia potencial. A diferença desses dois gera a minha dissipação na forma de calor. Então, a minha energia dissipada vai ser na forma de calor, elevando a temperatura do corpo. E a energia cinética do final, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos a minha energia potencial do início, massa vezes a gravidade vezes a altura. Agora vamos só completar aqui, ó. A minha massa é de quanto? Minha massa aqui vai ser, confirmar aqui, minha massa vai ser de 8 kg vezes a minha velocidade de 10 ao quadrado dividido por 2 menos a minha massa de 8 vezes a minha gravidade, que ele pediu para admitir 10, e a minha altura de 6. Isso aqui vai dar 80 joules. Ou seja, a variação da energia final cinética menos a potencial do começo, 80 joules. Então significa que esse corpo perdeu energia na forma de calor, 80 joules. Então a resposta final, 80 joules. Que vai dar como gabarito letra D. Certo, pessoal? Agora a gente vai para a próxima, 37, e a gente vai continuando assim. Até mais. Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade na nossa resolução da prova da UFMS, agora eu vou resolver com vocês a questão 37. Vamos lá. A questão 37, o que ela faz basicamente com a gente é o seguinte. Ela quer que a gente compare dois carros de Fórmula 1, um do ano de 2022, da temporada 2022, e da temporada 2021. O que ele afirma para a gente é o seguinte. As informações que ele dá para a gente resolver isso são duas, para descobrir a nossa aceleração. Ele me dá o espaço e o tempo. A única fórmula que a gente conhece que relaciona espaço, tempo e aceleração é a nossa equação geral do movimento uniformemente variado, ou popularmente conhecido como sorvetão, né? Muito mais fácil de lembrar assim. O que acontece nessa fórmula? Ele afirma que o carro vai percorrer 200 metros, em 2021 com um tempo de 4,8 segundos, ele percorre esses 200 metros, em 2022 ele percorre os mesmos 200 metros, só que com 4,2 segundos. O que vai acontecer? Como ele parte do repouso, inicialmente, a gente pode afirmar que essa velocidade inicial é zero. Zero vezes o tempo vai continuar dando zero. O espaço, a gente vai admitir que ele sai do início do movimento. Então, zero também. O que sobra para a gente é que o espaço final vai ser dado pela aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora o que a gente faz é o seguinte. Pegue os valores da temporada 2021, que é 200 metros aqui, e o tempo que dá para fazer isso, 4,8. Substituindo a forma, a gente encontra o quê?
que a minha aceleração na temporada 2021 é de aproximadamente 17,36 metros por segundo ao quadrado. Fazendo isso, a mesma conta para a temporada 2022, a gente vai ter agora com um tempo de 4,2 segundos. Então o que a gente vai fazer? A mesma conta, só que com um tempo de 4,2. A minha aceleração nesse caso dá 22,67 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer saber da gente é qual que é a diferença entre as acelerações das temporadas. A variação da aceleração é só fazer uma menos a outra. 22,67 menos 17,36 vai dar uma variação de aceleração de 5,31 metros por segundo. Então a resposta, uma variação de aceleração de 5,31 metros por segundo. Alternativa C. Certo, pessoal? Dando continuidade, agora vamos para a próxima questão. E aí, pessoal, vamos lá, dando continuidade para a nossa resolução aqui. Vou gravar com vocês agora, mostrar para vocês a questão 38. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A questão 38, eu até descobri uma palavra nova que eu não conhecia, que é cuteleiro, que é a pessoa que faz espadas. O que acontece? Um cuteleiro foi fazer uma espada nova. E para isso ele usou três componentes. Ele usou prata, o ouro e o aço. Ele quer saber qual que é a densidade final e comparar essa densidade final desse objeto da espada com um líquido. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu preciso calcular qual que é a densidade da minha espada. A densidade da minha espada vai ser o seguinte. Densidade é sempre massa sobre o volume da espada. Então a minha densidade dessa espada vai ser o seguinte. A massa sobre o volume. O que eu tenho que descobrir? Qual a massa da minha espada e qual o volume da minha espada. A massa da minha espada vai ser a soma da massa de todos os elementos que a compõem. Prata, ouro e aço. A massa da minha espada vai ser a massa da prata, 210, do ouro, 386 e do aço, 1.365. A soma total vai dar 1.961 gramas. Lembra sempre disso. A nossa unidade está em gramas. Força a você a colocar sempre qual unidade que você está trabalhando para ficar mais fácil. Depois disso, a gente tem que calcular o que está faltando nessa conta para a gente calcular a densidade, é o volume. Tem que encontrar qual é o volume. O volume da espada vai ser também a soma do volume da prata, do ouro e do aço. Só qual que é o detalhe que a gente tem que perceber aqui? Que eu não tenho volume, mas eu tenho a minha densidade e a minha massa. Se eu pegar e dividir a massa pela densidade, eu tenho o meu volume. Então, se eu pegar a massa da prata dividido pela densidade da prata, a massa do ouro dividido pela densidade do ouro, a massa do aço dividido pela densidade do aço, eu vou encontrar qual que vai ser o volume de cada componente desse. Então o meu volume da espada vai ser 210, que é a massa da prata dividido pela densidade da prata. Aqui 386 dividido por 19,3, respectivamente os valores da massa e da densidade do ouro. E aqui para o aço. Isso vai me dar, no final, um volume de 215 centímetros cúbicos. Pessoal, lembrem de uma coisa. Prestem bastante atenção nas unidades. Às vezes, nesse caso específico, ele deu grama e centímetro cúbico como unidades de densidade. O exercício pode dar para vocês o volume em metro cúbico. O exercício pode dar a massa em quilograma. Então prestem bastante atenção nisso. Por quê? Para você usar sempre as unidades corretas de acordo com a densidade. Agora acabou a conta. Eu só tenho que fazer o seguinte. A minha densidade da espada vai ser a massa da espada dividido pelo volume da espada. A minha massa é 1961 e o meu volume é de 215. Dividindo isso vai dar 912 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Essa é a minha densidade. Ele vai pegar essa espada que a gente descobriu que é uma densidade de 9,12 gramas por centímetro cúbico e vai colocar num fluido. Esse fluido tem uma densidade menor do que 9,12, ou seja, a minha espada vai afundar. Mais ou menos você colocar uma pedra na água, vai afundar, a gente sabe, porque a pedra é muito mais densa. Então, o gabarito dessa questão fica a letra C. Aqui o cálculo da densidade, e a gente sabe que vai afundar porque essa espada tem uma densidade maior do que o fluido que a gente tem, certo? Pessoal, vamos dar continuidade agora, vamos para a próxima questão, até daqui a pouco. Tá. Vamos lá, pessoal, então, agora dando continuidade para a nossa resolução, questão 39. O que eu vou fazer agora com vocês é o seguinte. Nessa questão 39, a gente pode afirmar, lá pela teoria dos fluidos e de pressão,
que a pressão em A vai ser a mesma pressão em B, nesse caso. Certo? A mesma coisa lá daqueles sistemas de alavanca que a gente vê, de sistema hidráulico para levantar carros, esse tipo de coisa. Então, é o mesmo princípio. Então, eu posso afirmar que a minha pressão no ponto A é igual à pressão do ponto B. O que eu vou fazer agora? Pressão, caso alguém não lembre, é força pela área. E aqui também, força pela área. Ou seja, é a força aplicada sobre a área que ela está atuando. Qual que é a grande sacada dessa questão? Lá no enunciado, no começo, ele fala que por causa de uma alavanca que tem, a força aplicada pela pessoa ela é aumentada em 10. Ou seja, essa força de 600 newton, que é aplicada pela pessoa, ela vira 6.000 newtons, ou seja, 6 vezes 10 ao cubo newton. Então qual que é a ideia? Quem usou 600 como a força no ponto A, errou. Essa que é a sacada. É lembrar que tem uma ampliação da força gerada pela alavanca. Agora o que a gente vai fazer? A força no ponto B aqui, a gente pode calcular o quê? Eu vou passar a área do ponto B aqui multiplicando e vai ficar o seguinte, a área do ponto B, área dividido pela área do ponto A, vezes a força em A. Por que eu fiz isso aqui? Porque ele me deu a razão entre a área de B e a área de A. Ele fala que é 10 à quarta. E que a minha força em A vai ser 6 vezes 10 ao cubo newton. Então, a minha força em B aqui vai ser um total de 6 vezes 10 à sétima newton, o que vai dar como resposta a minha letra C. E aí, pessoal, agora para a próxima questão, vou dar continuidade e responder a última questão com vocês, a questão 40. Beleza? Até mais. Vamos lá, pessoal. A última questão nossa aqui, a questão 40, da prova do FMS, de Física. Essa questão é daquela questão do pessoal do CrossFit, o pessoal gosta de exercício e tal. Por quê? Basicamente você pegar um peso de 20 quilos, certo? Um peso assim com 20 quilos, e daqueles pesos de academia, você tem que jogar ele para cima. Ou seja, um peso com uma massa de 20 quilos, você vai jogar ele. E quando você jogar, você vai sair de uma altura de 1,2 e vai subir mais 2,8 metros. Qual que é a ideia que a gente tem que ter? Que foi um erro comum dos alunos. Ele sai daqui e anda mais 2,8, ou seja, não tem nada do que fazer diferença entre as alturas. Por quê? Ele sai do 1,2 e ele sobe mais 2,8. Então não precisa fazer diferença nenhuma das alturas. Aí a gente tem que entender que o trabalho realizado pela pessoa é o trabalho necessário para você romper a força da gravidade. Ou seja, o trabalho realizado pela pessoa, para você jogar isso para cima, nada mais é do que o trabalho da força-peso, certo? Então o que a gente vai fazer? O trabalho realizado pela pessoa vai ser o trabalho da força-peso, que a gente pode entender também como a variação da energia potencial entre esses dois pontos. mgh. O trabalho realizado pela pessoa vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. 20, que é a massa, 20 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é de 2,8 metros. Isso vai me dar que o trabalho realizado pela pessoa vai dar 560 joules. 560 joules, alternativa B, e a resposta final, 560 joules. Pessoal, só essa conta, bem tranquila, bem fácil, certo? Ponto importante para a gente ver. Prova do FMS esqueceu conceitos importantes desse ano, a banca da FAPEC, né? Não caiu nenhuma questão de olatória, não caiu nenhuma questão de eletricidade. Então, assim, ficou muito baseado na parte da mecânica, ali, cinemática e tal. Então, assim, é uma prova que faltou um pouco de alguns detalhes, mas, no geral, foi uma prova bem tranquila. Teve um conceito de prova muito parecido com a prova do Enem, muito contextualizada, e com conta simples. Não teve nenhuma conta acima da média, muito fora da curva. Certo, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado. Se inscrevam no canal, dá um like no vídeo aí. Muito obrigado. Bom ano para todos. Espero que tenham ido bem na prova. Até mais. Tchau!